trevas e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Vai pegar a sua Bíblia no livro de Eclesiástico, capítulo 47, versículo 2. Eclesiástico 47, versículo 2. Bíblia da Ave Maria, página 931. Mãe querida, eu peço que a senhora passe na frente dessa pregação, que a senhora interceda por nós para que o Espírito Santo seja derramado nos nossos corações, que nessa pregação não seja minha voz, não seja o meu pensamento, mas seja o sopro divino do teu Espírito a falar ao teu povo nessa noite, Senhor. Que nessa tarde, já iniciando quase a noite, o Senhor venha derramando sobre nós o teu Espírito Santo, para que como profeta possamos ouvir o que o Senhor vem nos dizer e assim também anunciarmos aquilo que é o teu projeto. Por isso eu te suplico, Senhor, toma o meu pensamento, toma as minhas vontades, tudo o que sou e tudo o que tenho nessa hora, e realiza em mim e na tua igreja aquilo que é obra e vontade tua, para a honra e glória do teu santo soberano nome. Amém. Assim como a gordura da vítima se separa da carne, assim foi Davi separado do meio dos israelitas. Ele brincou com leões como se fossem cordeiros e tratou os ursos como cordeirinhos. Não foi ele quem na sua mocidade matou um gigante e tirou a vergonha do seu povo? Levantando a mão com uma pedra de sua funda, abateu a insolência de Golias. Pois ele invocou o Senhor Todo-Poderoso, o qual deu à sua destra força para derrubar o temível guerreiro e para levantar o poder do seu povo. Assim foi ele festejado por causa da morte de 10.000 homens. Louvaram-no nas bênçãos do Senhor e ofereceram-lhe a coroa de glória, porque ele esmagou os inimigos de todos os lados. Exterminou os filisteus, seus adversários, como se vê ainda hoje, e abateu o seu poder para sempre. Fez de todas as suas obras uma homenagem ao Santo e ao Altíssimo com palavras de louvor. Louvou o Senhor com todo o coração, amou a Deus que o criou, e lhe deu poder contra seus inimigos. Estabeleceu cantores diante do altar e compôs suaves melodias para os seus cânticos. Deu esplendor às festividades e um brilho aos dias solenes, até o fim da vida, para que fosse louvado o santo nome do Senhor, e fosse glorificada desde o amanhecer a santidade de Deus. O Senhor purificou-o de seus pecados, engrandeceu o seu poder para sempre e firmou por sua aliança e a realeza e um trono de glória em Israel. Depois dele apareceu seu filho, cheio de sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Essas palmas ficam para o Ministério de Música. Vamos aplaudir as palmas de verdade. Faz vergonha a gente vir clamar o batismo do Espírito Santo, clamar o poder de Deus sobre nossas vidas e elevar a Deus umas palmas, poxa, que nem as primeiras. Amém? Amém. Misericórdia. Meus queridos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Amém. Reza comigo assim: Senhor Jesus, eu clamo agora pelo poder do teu sangue precioso
Se eu ou a pessoa do meu lado falar nessa hora em que a tua palavra será pregada, a minha língua caia, em nome de Jesus. Amém? Vai cair se você ficar com conversa paralela. Meu irmão, a palavra do Senhor para nós nessa tarde, ela é um direcionamento daquilo que eu e você devemos vivenciar. Por isso, quando a palavra me veio, e eu fiquei até meio que, poxa, eu nunca tinha pregado sobre Davi. Eu me deparei com uma situação maravilhosa para esses tempos que nós estamos vivendo. Sabe quais são os tempos que nós estamos vivendo? Tempo de apostasia, tempo de esfriamento, tempo de dureza espiritual, tempo em que o mundo tem pregado as suas ideologias, e infelizmente essas ideologias às vezes são introduzidas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e a gente fica calado, a gente fica sem fazer nada, por medo de ser perseguido, por medo de ser taxado, por medo de não gostarem mais de mim. E o Senhor, Ele nos traz a figura de Davi para mostrar para mim e para você que nós não podemos ser fracos, nós não podemos ser frouxos, nós não podemos ser como profetas que calaram a sua voz e vamos esperar apenas que as pedras falem. Nós precisamos clamar uma resposta, e precisamos ser também uma resposta para o mundo que está numa vivência do pecado, para o mundo que está numa evidência de ideologias, de regimes, de falsas religiões. Nós precisamos ser uma resposta de Deus para esse mundo. Se o mundo vem para nós com pedras, nós elevamos essas pedras, fazendo delas um altar para Deus. Foi assim que aconteceu com Davi. O mundo veio para Davi. Primeiramente, ele era apenas uma criança, apenas um meninozinho que magrinho, branquinho, ou talvez até amareloso, como se diz aqui pela banda do Nordeste. Era um amarelozinho de nada, que ninguém dava nada por ele, mas ele foi aquele que ficava ali, pastoreando as suas ovelhas, enquanto os irmãos dele estavam fazendo o quê? Estavam no exército, estavam servindo ao rei, estavam indo para as batalhas defender Israel. E aí, quando acontece que um dia surge em Israel, Deus sempre levanta profetas, Deus sempre levanta homens de Deus na história da igreja, na história do povo de Israel. Na nossa casa o Senhor levanta profetas, levanta homens de Deus. Sabe qual foi o profeta que Deus levantou na tua casa? Foi você. Sabe quem foi o homem de Deus que Deus levantou na sua casa? Quem foi a mulher de Deus que levantou na sua casa? Foi você. E é assim que você deve viver, como um homem, como uma mulher de Deus. Mas sabe como é que eu faço para ser um homem? Como é que eu faço para ser uma mulher de Deus? Na minha casa, na minha vida, por onde eu vou. Ontem eu ouvia uma resposta maravilhosa. Você será um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, quando você buscar a Deus na tua casa, vivendo a tua oração melhor e com mais intensidade do que aquilo que você vive no grupo de oração. Davi escreveu um salmo, uma canção, e ele dizia para Deus: vós sois o meu Deus, a minha alma tem sede de vós. Quando eu vou me deitar, eu passo vigílias, eu passo a noite toda pensando em ti. A minha alma tem sede de Deus, como a terra sedenta e sem água. Meus irmãos, sabem o que Davi reconhecia? Ele sabia que uma terra sedenta, uma terra árida, uma terra sem água, sem umidade, ela não pode produzir frutos. Davi sabia que ele não produziria frutos se ele também não tivesse encharcado, se ele também não tivesse mergulhado, se ele também não tivesse totalmente abastecido da presença de Deus. E acontece que a presença de Deus na vida de Davi, a presença de Deus na nossa vida, ela é da seguinte forma: quanto mais eu busco a presença de Deus, mais eu me sinto distante de Deus, porque eu quero buscar ainda mais. Quando você come,
Quando nós comemos, a menos que tenha uma solitária na nossa barriga, quando a gente come, a gente se sente saciado, né? Na presença de Deus, não. Quanto mais você se alimenta, quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você adora, quanto mais você reza o texto, quanto mais você vem à missa, quanto mais você mergulha na presença de Deus, mais você quer ou não é. Alguém já experimentou isso? Se não experimentou, é preciso clamar a Deus para experimentar essa realidade. Quando você é impactado pelo poder de Deus, quando você é batizado no Espírito Santo, quanto mais você ora, mais você tem vontade de orar. Quanto mais você vem para a igreja, mais você tem. Tinha uma música antiga que dizia: eu vou largar a casa, vou morar não sei aonde. Quando você tem um encontro com Deus, às vezes você tem vontade de largar a sua casa para morar na igreja, mas acontece que você sai da igreja, mas a igreja não sai de você, porque você leva a igreja para a sua casa, para o seu trabalho. Assim aconteceu com Davi. Davi estava trabalhando e ele pegava ali a sua harpa, ou sabe-se lá, o Davi de hoje pega ali o seu violão, pega o seu texto, pega ali no seu pensamento, na presença de Deus. E a Bíblia vai dizer tantas vezes que Davi tinha o seu coração segundo o coração de Deus. Nós olhamos Deus dizendo na Sagrada Escritura que eu fiz um homem, eu levantei um homem em Israel, Davi, o meu servo Davi. E a gente olha para Davi, às vezes eu olhava para Deus na Sagrada Escritura falando de Davi, e eu ficava com ciúme. Eu digo: não, eu quero ser como esse homem. Mas Davi tinha também as suas quedas. Davi, um dia, ele teve as suas quedas. E nós temos no reinado de Israel 2 reis que são peças chaves para a nossa vivência, para a nossa busca da presença de Deus. Por um lado nós temos o rei Saul, o primeiro rei de Israel. O povo de Israel estava vivendo ali as suas batalhas. E aí, eu não sei se vocês conhecem a história, mas eu vou resumir um pouquinho dela para vocês. O povo de Israel vivenciava ali as suas batalhas desde Moisés, desde Abraão, desde os antepassados, desde Adão. Israel, o povo de Deus, nunca tinha tido um rei senão o próprio Senhor, amém? Mas um dia, quando o profeta Samuel, lembra de Samuel, 1 Samuel, a mulher que não gerava filhos, e aí chorou na presença de Deus, e o Senhor deu a ela o menino foi servir a Deus no templo, e quando ele estava no templo, Deus chamava Samuel, e Samuel foi lá e ele perguntou: o que é que está acontecendo, por que você está me chamando? E ele dizia: não, eu não estou te chamando, volta a deitar. E aí Deus via de novo: Samuel, diga aí, o Senhor me chamou. Não, eu não te chamei, volta a deitar. E Deus vai de novo pela terceira vez: Samuel, e aí Samuel volta, e aí o sacerdote entende que era chamamento de Deus, era chamado do Senhor para a vida daquele menino, que ele seria um profeta. E Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Deus começa a dar a Samuel os seus direcionamentos. Samuel se tornou o líder do povo de Israel. Israel não tinha rei até aí, mas um dia o povo de Israel, ele começa a olhar para os outros povos e via que ali tinha um rei. E aí o povo de Israel disse: não, nós perdemos algumas batalhas, é porque nós não temos um rei. Mas para que suas andas vocês vão querer um rei, se vocês têm à frente de vocês o rei dos reis, o Senhor dos senhores? Às vezes na nossa casa acontece igual ao povo de Israel. Às vezes na nossa vida acontece como aconteceu com o povo de Israel. Nós queremos alguém para mandar em nós, nós queremos alguém para reinar sobre nós, e nós até colocamos outras coisas para reinar sobre nossa vida, e nós não nos prostramos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Acontece que Samuel foi na presença de Deus, e Deus disse: esse povo quer um rei, então eu vou dar um rei para eles, mas eu vou estabelecer as normas, e você vai falar para eles tudo isso aqui que o rei precisa. E aí esse rei, ele vai ter direito a isso, a isso, a isso, a isso. E Deus dizia, e aí o povo, era pesado para o povo, mas o povo mesmo assim disse: não, nós queremos um rei. E aí aconteceu que Saul perdeu uma jumenta e foi à procura dessa jumenta, e
Quando ele chegou no lugar que Deus havia dito para o profeta: eu mandarei amanhã, nesse horário, eu mandarei alguém que será o rei de Israel, você vai ungir essa pessoa. Aquele jovem era Saul, alguém que foi escolhido por Deus. Acontece que Saul pecou. Saul foi na presença de Samuel: eu quero que eu oferecesse sacrifício pelos meus pecados. Deus perdoou Saul. Saul foi e cometeu o mesmo pecado, voltou na presença: eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Deus perdoou novamente. E aí, meu irmão, acontece que Deus é pai, mas Deus não é palhaço. Saul ficou naquela brincadeira, naquela fuleiragem, naquele de manteiro, perdão pela expressão, porque às vezes nós também ficamos dessa forma. Nós vamos pecando, vamos pedimos perdão. Me arrependi de ter me arrependido, vou e pego de novo. Acontece muitas vezes conosco. Quantas vezes a gente já confessou a mesma coisa? E aí Deus disse para Samuel: eu rejeitei Saul, vou levantar alguém. Samuel, profeta, tinha escutado de Deus que Deus escolheria, que Deus tinha escolhido Saul. Agora é escutar de Deus: eu rejeitei Saul. Saul foi atormentado por demônios. E aí, meus irmãos, acontece que Deus, quando ele rejeita um líder, Deus já tem alguém. Imediatamente Deus procura alguém para colocar no lugar daquele líder, daquele homem, daquela mulher que está à frente do seu povo, para liderar. Porque o líder em pecado, ele consegue destruir a vida espiritual de todos aqueles que são liderados por ele. O líder que é alguém que não vive na presença de Deus. Graças a Deus que o grupo de oração aqui, a gente nunca passou por uma experiência complicadíssima. Eu já vivenciei uma outra realidade em que os coordenadores do grupo de oração tiveram que se separar por causa do adultério. Diversas realidades que já aconteceram de o coordenador, a coordenadora se envolver com pessoas como uma amiga dela ou coisa do tipo, ou até mesmo a pressão ser tão complicada que a pessoa procura ir para seitas ou vai até buscar o ocultismo. Já ouvi realidades assim. Isso é de um peso espiritual, isso é de uma facada na alma do povo de Deus, que gera sofrimento, que gera dor. Assim aconteceu com Saul. E aí ele foi atormentado